combatentes do Norte da Guerra. O professor Rudinei Dias da Cunha é um dos maiores articulistas aeronáuticos do Brasil. Ele escreve para a revista Força Aérea, né, tem diversos livros publicados, vocês vão ter oportunidade de ver alguns no decorrer deste vídeo. Eu estava conversando com ele hoje a respeito da Guerra das Falkland Malvinas. Ele falou para mim: comandante, eu estive lá em 2015, fui fazer uma reportagem lá. Eu falei: Rudinei, você não pode, né, deixar de falar pra gente como é que foi essa visita. Ele foi muito gentil, me mandou um áudio, mandou as fotos também. Então vocês vão ver agora, tá? O relato do professor Rudinei, ele fala da geografia das ilhas, de muita coisa que aconteceu lá, traz muita novidade. As primeiras fotos são dele, depois eu completei algumas para poder colocar todo, para poder preencher todo o áudio. Então vamos ouvir agora o relato do professor Rudinei Dias da Cunha na visita às Ilhas Falkland Malvinas em 2015. Boa noite, combatentes do Norte da Guerra. O comandante Farinazzo me pediu para tecer algumas considerações sobre o que eu observei quando eu visitei as Ilhas Falkland em 2015. O voo que eu fiz na época tinha que passar pelo Chile, né? Então leva quase 26 horas de voo no todo, né? Com as escalas e esperas. Enfim, ao chegar em Mount Pleasant, e depois ao se dirigir para Port Stanley de carro, né? O que mais chama atenção realmente é a geografia do terreno, né? Praticamente não existem árvores, as que existem são muito, muito pequenas e bastante deformadas pela ação dos ventos, né? Muito fortes na região. E também uma outra formações geológicas que se chamam rios de pedra, que são grandes blocos de pedra que foram liberados de montanhas que estavam congeladas, né? Ainda na última era glacial, né? Quando houve o grande degelo. Então, e esse terreno foi terreno pelo qual as forças britânicas, ao desembarcarem em São Carlos, né, acabaram indo se movimentando, né, até Mount Longdon, Mount Kent, né, para poder depois tomar Port Stanley, né. O terreno também ele é dotado de umas gramíneas muito ruins de caminhar, né, principalmente no inverno, com muita chuva, neve e tudo mais. Enfim, a visita lá eu aproveitei realmente para, com um bom guia de turismo da região, que ele me mostrasse os locais onde aconteceram as principais batalhas, né? Então, por exemplo, eu visitei em São Carlos a Praia Azul, né, Blue Beach, onde foi feito o primeiro desembarque, né? Depois em Goose Green, né, onde houve uma grande batalha com os paraquedistas, né? Particularmente em Goose Green, ainda se vê trincheiras ocupadas pelas tropas argentinas, né? E particularmente eu almocei um dia sentado numa dessas trincheiras, de onde me foi informado, né, que dali partiram os tiros que mataram o Coronel Jones, que era o comandante do 2º Batalhão de Paraquedistas. E depois, ainda em Goose Green, né, eu também fui levado para conhecer ali a localidade, né? E o meu guia na época da guerra era bem jovem, né? Ele morava na Falkland, ele é Falkland Oeste, né? Então não sofreu particularmente a ação da invasão, mas é evidente, né, que ficou bloqueado, né, nas ilhas, né? Naquela ilha, né? Mas ele me contou coisas interessantes, né? E isso depois a gente pode até, ao visitar um museu muito bem preparado que existe, né, em Port Stanley, onde os habitantes contam as experiências que eles tiveram durante a guerra. Talvez não seja um fato muito conhecido, né, mas as tropas argentinas pegaram a população civil em Goose Green e prenderam todos eles no tipo salão paroquial da cidade, né, e contra todas as regras de guerra possíveis, né, mas assim eles fizeram. Outro detalhe também que chama muita atenção, né,
A guerra, evidentemente, deixa marcas, né, particularmente em todos, né, ser tanto os militares como os civis, né, e particularmente nos civis, muitos deles, por conta, particularmente desses em Goose Green, né, sofrem até hoje com PTSD, né, o estresse traumático, né, muito forte. Outra coisa também que sempre foi, várias pessoas lá me falaram, né, é que quando as tropas britânicas libertaram Port Stanley, né, evidentemente que ao fazer as operações de limpeza aí, né, se verificou que os argentinos tinham realmente não tinham tratado muito bem a cidade, né? Tem prédios assim, eles utilizaram até como banheiro para eles mesmos, né? Então uma coisa que foi feita, e depois eles se renderam, vão começar a limpar tudo isso aí, né? Então, fatos assim me contaram, né? Tem muitos destroços lá ainda, apesar de que alguns já foram roubados, inclusive, por turistas, né? Por exemplo, perto de Goose Green tem os destroços, uma grande quantidade de destroços de um Skyhawk argentino que foi abatido pela própria artilharia antiaérea argentina, né? Ele caiu logo na beira de um lago, né? E braço de mar, e logo esses destroços se espalharam por centenas de metros, né? Ainda tem um pedaço bem grande de uma asa dele, né? Dá para perceber a pintura utilizada na época, né? Aquelas faixas táticas amarelas que eles pintaram sobre as asas para identificar as aeronaves. Também visitei o cemitério militar argentino, né? Naquela época, muitas sepulturas ainda simplesmente os corpos não tinham sido identificados, né? Apenas recentemente que foi feito um trabalho conjunto aí envolvendo a Cruz Vermelha Internacional, né? Para que os restos mortais fossem identificados por DNA e, né, fossem identificados e retornados até mesmo às suas famílias na Argentina. E outra coisa interessante, né, é que a gente tem às vezes um preconceito, né, de que as forças argentinas eram extremamente despreparadas e não tinham condições de lutar contra os ingleses, né? A verdade é que se lermos os relatos da guerra, né, dos dois lados, tanto argentino quanto inglês, né, a gente vai perceber que muitas dificuldades foram encontradas por ambos, né? Muitos soldados ingleses que lutaram lá eram bem jovens, né, tão jovens quanto os conscritos argentinos, mas algumas tropas certamente lutaram tão bem quanto as tropas inglesas e vice-versa. E particularmente sobre isso, agora recentemente eu tive a oportunidade de conhecer um veterano da Guerra das Falklands, britânico, e eu perguntei justamente sobre isso, né, como é que tinha sido, como é que os argentinos tinham lutado durante a guerra, né? Comentei que a ideia que muitas vezes se faz é que eles não eram iguais aos ingleses, né? E ele disse que isso era uma mentira. Lutaram de igual para igual, né? Ele até fez um comentário que as botas argentinas eram melhores que as botas inglesas, né? E essa pessoa com quem eu conversei era dos Welsh Guards, né? Desembarcou lá em Bluff Cove, Fitzroy, e o navio onde eles estavam, que era o Sir Tristram, foi atacado por aeronaves argentinas, né? Houve 30 e poucos soldados dos Welsh Guards foram mortos, né? Vários ficaram feridos gravemente, né? Com queimaduras muito, muito fortes, né? Mas ele me disse que a luta foi de igual para igual, né? Então, outra coisa que ele comentou também, né, que quando eles se renderam, né, trataram bem os soldados, né, mas salientou de novo, né, que os soldados tinham vontade de revidar contra os oficiais argentinos, porque haviam sido tratados muito mal por eles, né. Tanto a verdade, né, que quando foi assinada a rendição foi solicitado que os oficiais argentinos pudessem manter as suas pistolas automáticas, né? O que talvez corrobore
essa informação dele, né? É um lugar muito legal de visitar, né? Quem gosta de vida natural, certamente lá é um paraíso, porque tem muito poucas pessoas, né? E tem colônias de pinguins, de pássaros, né? Tem mais variados, né? Focas, leões marinhos, né? E tem muitas ovelhas, né? A população maior lá é de ovelhas do que de pessoas, né? E é interessante assim, porque quem é gaúcho, né, como eu, vai se sentir em casa, porque realmente parece que está no Pampa. Não há muita diferença, inclusive, apesar de eles falarem inglês, agem do mesmo jeito, tem lá os cavalos, os cachorros nas fazendas, né? Quem tiver a oportunidade um dia de visitar, agora tem um voo, inclusive, né, semanal, se não me engano, ou bissemanal, que sai de São Paulo e vai até as Falcas, uma escala na Argentina, se não me engano, em Córdoba. Vale a pena. É bem interessante de conhecer. Eu queria agradecer mais uma vez ao comandante Farinazzo pelo convite e espero que vocês aproveitem aí todos os vídeos que estão sendo feitos sobre a Guerra das Falklands Malvinas, né? Que é um fato histórico muito interessante de se conhecer, né? E parabenizo aí o comandante e os seus colaboradores por esse trabalho em divulgação desse assunto. Um abraço a todos. Bom, pessoal, uma coisa que eu tenho que lembrar para vocês. O professor Rudinei enviou as fotos da visita para o blog Velho General. Vou deixar o link na descrição. Além das fotos, ele enviou diversos trabalhos que ele fez sobre a visita às Malvinas e o Albert está publicando paulatinamente lá no Velho General. Então vamos dar uma olhada lá, tá? Porque vale a pena conhecer o trabalho do Rudinei, que é um dos maiores articulistas aeronáuticos do Brasil. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu quero lembrar que amanhã, sábado, tem a nossa live, né, da Semana da Guerra das Malvinas. Nós vamos fazer um balanço da semana e contar aí, trazer muitas novidades sobre esse assunto aí que todo mundo gosta de estudar, todo mundo quer saber cada vez mais. Lembro, tá, para vocês que a Esquadrões de Combate está lançando uma camiseta da Guerra das Malvinas, tá? Essa que vocês estão vendo aqui no nosso vídeo. Então dá uma olhada lá, tá? Que na pré-venda vocês pagam mais barato. E também, quem usar o cupom que está na descrição desse vídeo, tem 15% na aquisição das camisetas e bonés da Esquadrões de Combate. Então a gente volta amanhã, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.